Hello! Seja muito bem-vindo! Eu sou o professor Carlos Mainares. Letícia. E você está no Física em Box. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito de trabalho. Tô fora. Não, trabalho mecânico. Eu acabei de fazer a unha, não tá vendo? Tô fora. Não, trabalho, força vezes distância. Ainda Vamos tô lá, fora. não, volta aqui. Sabemos que na natureza existem muitos tipos de energia. E quando um corpo ele está em movimento, nós podemos sempre associar então a esse corpo uma certa quantidade de energia. O trabalho mecânico, ou a ideia de trabalho, porque existe o trabalho mecânico, existe o trabalho elétrico e outros tipos de trabalho também. Mas a ideia de trabalho é sempre uma variação de energia que está ocorrendo com o corpo. Então essa é a ideia de trabalho. Quando você escutar que um corpo, existiu uma força que realizou o trabalho sobre esse corpo, significa que esse corpo passou por uma variação de energia. Observa a figura que eu aí coloquei. Nós temos uma charrete, nós temos ali um cavalo inicialmente parado, mas vamos imaginar que esse cavalo ele entre em movimento e comece a puxar a charrete. Então nós temos o seguinte: se é aplicada uma força sobre essa charrete, então essa força aplicada, ela realiza trabalho. E observe o seguinte, então eu tenho aqui o cavalo preso à charrete, eu posso dizer que aqui nós temos um vetor força. E, naturalmente, essa charrete ela vai sofrer um deslocamento. Deixa eu colocar aqui, então, um outro vetor, que é o vetor deslocamento. Observe, então, que nós temos dois vetores, um vetor força, um vetor deslocamento. E, no caso, o trabalho, ele é dado pelo produto interno ou produto escalar entre esses dois vetores. Se você está fazendo ensino médio, se preparando para alguma prova, para o vestibular, para o Enem, não precisa ainda se preocupar com esse conceito de produto interno de vetores. Se você faz engenharia, aí já é diferente, mas vale a pena daí assistir uma aula sobre produto vetorial. Bom, como que se calcula então o módulo do trabalho? Observe então numa situação em que nós temos uma força aplicada sobre um corpo e esse corpo se desloca ao longo da horizontal. Para calcularmos o módulo do trabalho realizado, o trabalho está representado aqui pelo W, nós temos uma multiplicação da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Aqui eu explico então detalhadamente, né? Trabalho dado em joules, a força dada em newtons, o deslocamento em metros e θ, o ângulo entre os dois vetores, essas grandezas aqui representadas no Sistema Internacional de Unidades. Também observe que, conforme o ângulo entre os dois vetores, o trabalho pode ser considerado positivo, negativo ou nulo. Então, se o ângulo entre os vetores força e deslocamento estiver entre maior ou igual a zero mais menor que 90 graus, nós temos um trabalho de sinal positivo. Quando o ângulo for maior do que 90 graus e menor ou igual a 180, nós temos um trabalho de sinal negativo. E se for exatamente 90 graus, o trabalho é nulo. Esse sinal do trabalho ele vai ser obtido justamente pelo valor do cosseno. Porque imaginando um valor entre 0 e 90, 60 graus. O cosseno de 60 graus ele vale 0,5 positivo. Se a gente pegar, por exemplo, 180 graus, que é a força de atrito, sempre faz 180 graus com o deslocamento, nós teremos um cosseno que vale menos 1, portanto o trabalho será negativo. E para 90 graus o cosseno sempre é igual a zero, por isso que o trabalho é nulo. Então agora resolve comigo aqui. O bloco da figura desloca-se horizontalmente. Sejam F1 e F2 duas forças entre as diversas forças que agem no bloco.
Sendo F1 20 newtons e F2 10 newtons, calcule os trabalhos que F1 e F2 realizam num deslocamento de 4 metros. Então, vamos fazer o cálculo solicitado. Observe que aqui eu vou calcular o trabalho da força 1. Então, trabalho, vou chamar de trabalho 1, é a força 1 vezes o deslocamento, vezes o cosseno nesse caso. Observe que entre F1 e o deslocamento, o ângulo é de 60 graus. Então, eu tenho aqui cosseno de 60. O trabalho 1, então, corresponde a força 1, 20. Deslocamento, 4. Cosseno de 60, 0,5. Esse trabalho 1, então, é igual a 20 vezes 4. Isso dá 80 vezes meio. Isso vai dar 40 unidades joules. Então, está aqui só dando um destaque para a resposta que a gente acaba de obter. Bom, vamos calcular, então, o trabalho 2, que é o trabalho realizado pela força 2. O trabalho 2, então, corresponde ao quê? Produto, multiplicação da força 2, vezes o deslocamento, vezes o cosseno. Nesse caso, observe que entre a força 2 e o deslocamento eu tenho 60 mais 60. Então, eu tenho 120 graus. O trabalho 2 corresponde, então, à força 2 vale 10. O deslocamento vale 4. E o cosseno de 120 vale menos 0,5. O trabalho 2, então, ele é negativo. 10 vezes 4, 40, vezes meio, 20. Menos 20 joules. O trabalho que a gente obteve positivo, ele é considerado como um trabalho motor. Então, esse trabalho aqui é um trabalho motor. E esse aqui é um trabalho classificado como resistente. Ainda nessa aula, gostaria de comentar com você a respeito de uma situação em que nós temos uma força variável. Então, observe aqui o gráfico da força em função do deslocamento, mas a força aqui ela está crescente entre os pontos A e B. Isso significa que se nós temos uma força variável, nós não podemos utilizar aquela equação que a gente acabou de utilizar no exercício. F vezes D vezes o cosseno do ângulo. Mas, quando nós temos trabalho de uma força variável, nós temos justamente, na maioria das situações, essa representação gráfica. E para saber como chegar no valor do trabalho, então o trabalho ele é numericamente igual, então sinal de igual com esse nzinho em cima, a área que a gente percebe no gráfico, certo? E vamos também aplicar isso aí. Então, veja só. Aqui, nessa questão, nós temos a figura representa o gráfico do módulo F de uma força que atua sobre um corpo em relação ao seu deslocamento x. Sabe-se que a força atua sempre na mesma direção e sentido do deslocamento. Pode-se afirmar que o trabalho dessa força no trecho representado pelo gráfico é em joules. Então, nós temos aqui as alternativas, nós temos o gráfico, e pelo que nós já sabemos, o trabalho ele é numericamente igual à área. Bom, a figura que aqui nós vemos é um triângulo, e a área de um triângulo corresponde ao quê? B de base vezes H de altura divididos por 2. Então, esse trabalho será igual. Observe que as unidades estão no sistema internacional, não há necessidade de nenhuma transformação, mas tome cuidado, porque caso as unidades não tivessem no sistema internacional, você teria que converter qual tivesse fora. E nesse triângulo nós temos então uma base que corresponde de 0 até 1. Então, 1 multiplicado por uma altura que dá para ver aqui, que é 10, divididos por 2, 1 vezes 10, 10 por 2, 5. O trabalho corresponde, então, a 5 joules. 5 joules, destacando aqui a resposta obtida. E a alternativa correta, letra C.
Bom, e essa foi a nossa primeira aula a respeito do trabalho. E se você gostou, deixa um like pra nós. O seu like, ele é muito importante, ajuda muito o canal. Quem deixar like ganha uma paçoca. E é isso aí, até a próxima! Tchau.